Olá, voltamos com o quarto e último bloco do nosso programa A Cidade, hoje recebendo Marcelo Verli e Ricardo Figueira, e nós estamos aqui falando a respeito de arrecadação municipal e também como fazer para inovar e tentar melhorar a situação financeira do município. A gente terminou esse bloco aqui falando da questão de imóveis, urbanização da cidade, questão de algumas mudanças no panorama geral de Nova Friburgo. Não falamos da fábrica Ipu. Você é a favor da centralização, como o Ricardinho falou para mim aqui? À época eu fui a favor do projeto por uma questão central, mais do que a centralização da administração da prefeitura, pela possibilidade de uma parceria com a Universidade Federal Fluminense para implantar em Nova Friburgo o tão sonhado curso de medicina. Se tivesse sido isoladamente apenas a centralização da prefeitura, eu possivelmente teria uma posição diferente. Mas havia expectativa, à época a gente ainda não tinha esse caos econômico, financeiro, as universidades públicas sendo tão bombardeadas, tanto a nível federal quanto estadual. Então eu sempre tive esse sonho, acredito que seja um sonho comum à população, que quando surgiu a hipótese do reaproveitamento daquele espaço nobre, que a gente fica muito triste de ver a contínua deterioração dele a céu aberto, para o aproveitamento em função de um curso de medicina, e aí sim associando-se à implantação de almoxarifados da saúde, da educação, outros espaços da prefeitura, eu fui favorável, não me arrependo. Agora, isoladamente, apenas para concentrar, eu teria mais questionamentos. Em relação ao prédio da Oi, eu acredito que tenha faltado até o presente momento uma adaptação, uma modernização, uma melhoria da ambiência, porque a funcionalidade de um prédio como o prédio da Oi no centro da cidade é importantíssimo para a administração. Isso aí eu concordo plenamente. O que eu falei aqui para o Ricardo, que eu, quando cheguei lá, comentei semana passada, foi exatamente isso. O espaço é maravilhoso, só que a questão é o má aproveitamento do espaço. Ele é mal aproveitado, o espaço é mal aproveitado. Tem local lá que é depósito de lâmpada, depósito de um arquivo de nada ocupando uma sala imensa. Quer dizer, isso prejudica muito qualquer tipo de desorganização assim, prejudica e muito o município, mas isso não é do governo Renato Bravo só não, isso já está lá há muito tempo. A gente pega o exemplo aqui do estúdio de vocês, um estúdio clean, bem elaborado, uma ambiência bacana. Isso, inclusive, faz com que a gente se anime ainda mais para participar do programa. Te agradeço muito pelo elogio. Agora a gente vai pedir para mostrar com um gráfico, nós estamos falando aqui da arrecadação do município. Tem mais um gráfico ali para mostrar, na verdade tem mais alguns. E a gente está falando agora da composição das receitas. Qual dos senhores vai explicar o que é isso? O Ricardo tem uma análise interessante. Quando o Marcelo ele separa 67 milhões de próprias e 155 de externas, ele diz própria é aquela que o município ele edita ali ISS, e ele arrecada. Já as externas são aquela que diz respeito à evolução da produção dos serviços, do comércio e da indústria, né? ICMS, IPI, né? Toda essa que é uma receita própria do município. Que é o que o governo do estado está repassando. E que, se você ver, o que está alavancando a arrecadação do município é essa produção, apesar da crise econômica que o estado passa, né? E que o Brasil vem passando nesses últimos períodos. O município de Nova Friburgo, a gente tem que parabenizar ao nosso comerciante, o empreendedor de serviço, o trabalhador, o industriário. Agora, que a nossa cidade, nos números, demonstram que o trabalho deles mantém. A gente tem o percentual, que isso significa. Olha, a gente tem o percentual. Para ficar mais fácil de você entender, significa 70% das receitas são externas. Não são externas, vamos dizer, eu sempre falo assim, são aquelas que são arrecadadas pelo Estado e pela União e repassadas ao município por força de que tudo que é produzido aqui, que produz o ICM, que produz o IPI, o imposto de renda, o fundo de participação do município, o que está associado à quantidade de habitantes, por isso aquela discussão em relação à quantidade ao censo. Isso aí. Isso é a produção da riqueza do município. É interessante que a gente sempre teve esse debate, porque quando é feita a análise por profissionais da área de finanças e orçamento, a análise é o que é recurso diretamente arrecadado de impostos locais e aqueles que são transferidos pelo Estado e pela União. Embora eles tenham, eu concordo plenamente com o Ricardo, eles tenham como origem questões locais
de pujança econômica, de empreendedorismo, de força do trabalho, que impactam, né, sem dúvida nenhuma. E se a gente analisar também, a receita própria lá que o Marcelo diz que é 57 milhões, o município de Nova Friburgo está entre os 14, 11º e o 14º município de maior arrecadação do estado do Rio de Janeiro, quer dizer, entre os 92 municípios, tirando a capital, né, tirando outros municípios, região metropolitana, metropolitana que arrecadam bem, nós estamos ali na posição entre o 10º e o 14º de melhor arrecadação de recursos próprios, né? E se buscar levantar a força da produção, do comércio, da indústria, do serviço, eu acredito que a gente cai para 10º, para 9º em arrecadação. Aí você vê bem, é uma receita que tem que ser bem administrada e tem que ser bem transformada esses recursos em capital e em serviço para a população. E tem a questão também de Nova Friburgo ser cidade polo, não tem jeito. Até porque um governo não existe por si só, né? Não. Ele existe para administrar recursos a favor da coletividade. Acho que agora a gente podia pedir para a Fernanda colocar as informações relativas às principais receitas e despesas, né? A gente tem ali o ICMS, 35,4 milhões, Fundeb, que são recursos relacionados à educação, cerca de 32 milhões. Aí o Fundeb vai até naquilo que a gente fica até com medo, de que se você não chega aos 25%, você pode ter retaliação e diminuição na diminuição do Fundeb. O Fundo de Participação dos Municípios, na ordem de 29 milhões, o SUS, recursos relativos à saúde, 28,9 milhões, IPVA, 19 milhões e meio. E aí, nesse aspecto, fazendo essa comparação, o primeiro tributo, o primeiro imposto municipal no rol das principais receitas está em 6º lugar. 6º lugar. Depois você tem o IPTU com 18,3 milhões, depois você tem o ISS com 12 milhões. Houve uma recuperação de recursos de dívida ativa com juros e multa da ordem aí de 6,8, quase 7 milhões. Salário e educação, que é uma outra rubrica associada à educação. Contribuição de iluminação pública. Quando a gente paga a nossa conta de energia elétrica, tem lá um valor em cada conta que compõe a CIP, chamada Contribuição de Iluminação Pública, que fez no período do primeiro semestre quase 5 milhões. O Ricardo, que é um profissional que atua também na área imobiliária, acredito que se houvesse uma dinâmica imobiliária maior, a gente poderia ter uma arrecadação de ITBI, que é especificamente sobre isso, ainda maior, né, Ricardo? Sim, com certeza. E o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, na faixa de R$1 milhão. Essas, então, são as principais receitas do município. E aí, no quadro seguinte, que a gente já pede para colocar de imediato, são as principais despesas. O município teve gastos com o pessoal da ordem de quase R$102 milhões, e esses gastos estão diluídos também nesses outros itens. Tanto saúde como educação, né, Marcelo, tem a parte própria da nossa arrecadação e aí sim o repasse externo da União e do Estado para cobrir as despesas. Né? Então foram 57 milhões em saúde, 47 milhões e meio em educação. Urbanismo, metade do urbanismo se refere, pelo que eu pude depreender ali, à taxa de coleta de lixo domiciliar, porque é um serviço considerado serviço urbano, né, porque a gente também não está vendo grandes obras acontecendo para justificar um valor tão alto de urbanismo. Né? O regime próprio de previdência teve um gasto, um investimento de 7 milhões. O legislativo, né, que é o poder, a Câmara Municipal, teve um custo de 4,5 milhões. A amortização da dívida pública, o que a Prefeitura pagou daquela dívida pública que a gente viu anteriormente, 3,6 milhões. E investiu R$1,1 milhão em assistência social e R$500 mil em turismo. A quantidade de eventos que nós temos visto na cidade é muito em função da iniciativa privada, das articulações dos próprios empreendedores, do que propriamente investimento público. Esse valor também de R$500 mil jamais daria para se promover o turismo numa cidade do tamanho de Nova Friburgo. Por isso que vai uma crítica. Os 200 anos nós perdemos a carroça da história. Pode ter certeza disso. Que por mais que se invista, por mais que tenta fazer alguma coisa, os nossos 200 anos ele vai passar sublimemente, sem nenhuma pompa, como deveria ter sido. Eu vejo que ele deveria ter influenciado a população e deveria ter começado há uns 4, 5 anos atrás. Mas só uma crítica disso. Uma pena, né? Porque seria uma oportunidade não só de reverenciar os 200 anos de uma história belíssima, mas até projetar... Triplicar o turismo de todas as suas formas, né? Enfim. Pedir para ela passar a próxima, por favor.
A gente falou sobre isso, mas acho que o slide ajuda também a reforçar. O município investiu apenas 18,8% de recursos próprios em educação e a legislação determina no mínimo 25%. Isso coloca dois riscos imediatos: não atendimento às necessidades da comunidade escolar, famílias que têm filhos na rede municipal de ensino e profissionais que atuam no segmento, e a própria reprovação das contas. A gente torce para que isso seja revertido, mas caso não seja, a gente já sinalizou no dia 7 de agosto de 2017 o que pode vir a acontecer se o município não se movimentar nessa direção. E tem um último slide que eu acho importante a gente... Esse é o mais triste de todos. É triste demais. Eu diria que me preocupou muito perceber no relatório publicado no jornal Voz da Serra, gasto zero. E posso falar aqui que o Ricardo sempre defendeu muito investimentos na área de defesa civil, eu sempre também nessa mesma direção. Defesa civil, habitação, agricultura, ciência, tecnologia e esportes, no relatório publicado pela Prefeitura, tiveram gasto zero até 30 de junho. Isso aí não tem como gasto zero. Assustador. Você passar 6 meses sem nenhum investimento em 6 áreas, não tem a situação. E a primeira delas, a gente colocou propositalmente defesa civil. Temos lá no Comando da Defesa Civil uma pessoa séria, uma pessoa que faz um trabalho importante, mas se não tiver condições... Se tiver recurso, não tiver investimento, para, né? Inclusive o Coronel Mori viajou para o Japão novamente, agora, recentemente viajou para o Japão para fazer mais um curso, intercâmbio, né? Falar um pouco da experiência, receber mais informações. Porém, com muito conteúdo, muita informação, sem investimento, você não tem como fazer nada. É dizer que 2011 já caiu no esquecimento. 11 de janeiro de 2011 caiu no esquecimento de muita gente. E não pode, não deve. Não deveria. Olha, antes de encerrar aqui, queria agradecer a presença dos dois, mas antes de encerrar, queria dar uma notícia aqui em primeira mão. Marcelo Verli, que agora faz parte do PSB, não é isso, Marcelo? Verdade, né? Primeira mão aí, você Exatamente. A gente teve período de reflexão, né? Desde o final do ano passado. Acabei me afastando do PSDB, sou grato pelo período que lá estive, acho que construí aí trabalhos importantes. Mas em função de uma série de posicionamentos, principalmente nos últimos 2 anos, eu acho que o partido se afastou daqueles princípios, né, que eu reputava como sendo importantes, e aí avaliamos o cenário. Na semana passada nós tivemos, inclusive, a votação, fatídica votação relativa ao presidente Michel Temer. A denúncia de Michel Temer ou não? Isso. E acabou pesando também na minha decisão, além de toda a reflexão que eu vinha fazendo. O PSB foi o segundo partido com a maior quantidade de deputados que votou contrariamente ao presidente Temer. O Hugo Leal, que é o deputado federal, presidente da executiva estadual do partido, também se posicionou dessa forma. Então eu diria que foi o fechamento de uma construção de um pensamento para que então eu reingressasse no PSB, um partido que tive a honra de participar no período de 2001 a 2005, um grupo excelente que fez trabalhos importantes, muitas pessoas que até hoje exercem funções relevantes, e me sinto muito honrado, muito feliz. Quero agradecer aqui o carinho com que estou sendo recebido, e vamos trabalhar aí na construção de visões e alternativas para Nova Friburgo, para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país, ao longo dos próximos anos, se Deus quiser. Agradecer aí, né, essa notícia em primeira mão. Tenho certeza que temos aí um caminho bacana, e fico feliz de ter essa possibilidade de compartilhar a notícia com o Ricardo, uma pessoa que eu respeito muito, admiro, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa que sempre se dedicou muito ao longo do mandato, e a gente continua mantendo aí contato, né? Com certeza. Parabenizar o Ricardo aí pelo filhão dele, um meninão lindo, agradecer pela oportunidade e desejar a todos uma ótima semana. Quem agradece sou eu. Quero desejar a você que toda a sorte do mundo, seja da sua competência, do seu caráter. Tenho um prazer imenso em ter você aqui como nosso colega de trabalho e como um político. Já falei isso para você e repito aqui, foi uma perda para a Câmara Municipal Marcelo Verli não ter sido reeleito. Não estou me referindo aqui ao Ricardo Figueiredo, já tinha dito isso para o Marcelo antes, e realmente essa é a minha opinião. Ricardo, muito obrigado por ter vindo aqui. Pode finalizar aí, falar com o pessoal que está em casa. Muito rapidamente agradecer a atenção de todos aí pela
audiência que tivemos, agradecer os elogios do Marcelo, retribuo também, quem foi uma participação. Aprendi muito na Câmara com o Marcelo esse período todo e agradecer a oportunidade por estar aqui no seu programa e aberto, se precisar novamente, nós vamos estar aqui novamente participando e travando alguns debates sobre esse assunto que a gente gosta de debater, a cidade de Nova Friburgo acima de tudo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Marcelo. E assim a gente vai finalizando mais um programa A Cidade. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua companhia durante esse programa A Cidade. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.